Me chamo Esperança Morales. Tenho 89 anos e vou te contar uma coisa que me levou 60 anos para aprender. A palavra mais importante que existe é não. 2 letras, uma sílaba. E eu não sabia falar ela até que quase morri por não falar. Senta aqui, porque o que eu vou te contar ninguém mais vai te dizer. Nem sua mãe, nem sua melhor amiga, nem nenhum livro de autoajuda daqueles que vendem em toda esquina. Quem vai te dizer sou eu, porque eu vivi isso, porque eu paguei o preço e porque eu não quero que você pague também. Sabe o que me ensinaram desde pequena? Que mulher boa fala que sim, para tudo, para todo mundo, sempre. Que sim para o seu pai quando ele diz que você não precisa estudar, porque para quê? Você vai casar de qualquer jeito. Que sim para sua mãe quando ela manda você ajudar na cozinha enquanto seus irmãos brincam lá fora. Que sim para o seu marido quando ele diz para você não trabalhar porque ele sustenta. Que sim para os seus filhos quando eles pedem e pedem e pedem até não sobrar nada de você. Que sim para o vizinho que precisa de um favor. Que sim para a amiga que quer que você cuide dos filhos dela. Que sim para o padre que diz que o sacrifício é uma virtude. Sim, 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 sim. E eu falei que sim durante 60 anos. Sabe o que aconteceu? Adoeci, esvaiei, me perdi. Um dia me olhei no espelho e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Tinha os olhos da minha mãe, as mãos da minha avó, mas não tinha ninguém dentro. Só uma casca. Só uma máquina de dar que não tinha mais nada para dar. E naquele dia, aos 73 anos, aprendi uma coisa que devia ter aprendido aos 13. Falar não te faz uma pessoa ruim. Te faz uma pessoa. Deixa eu te contar como tudo começou. Nasci numa cidade pequenininha perto de Oaxaca, tão pequenininha que nem nome tinha no mapa. A gente chamava de El Llano, porque era isso mesmo, um descampado entre morros, com casas de adobe e telhado de telha. Éramos 7 irmãos. Eu era a mais velha das mulheres. E isso, naquele tempo, naquele lugar, significava uma coisa muito específica. Significava que eu era a segunda mãe. Desde que me entendo por gente, meu trabalho era cuidar. Cuidar dos irmãos mais novos, cuidar da casa, garantir que tivesse comida, garantir que tudo funcionasse. Minha mãe trabalhava vendendo tortilhas na feira. Saía antes do amanhecer e voltava quando já tinha escurecido. Meu pai trabalhava na lavoura e eu, com 8 anos, já era responsável por 5 pessoas. Não estou reclamando da minha mãe, ela fazia o que podia. Ela também tinha aprendido a falar que sim para tudo. Também tinha esvaziado, também tinha perdido uma parte de si mesma que nunca recuperou. Mas o que eu aprendi naquela casa me marcou para sempre. Aprendi que as minhas necessidades não importavam, que se eu tivesse fome, mas meu irmão tivesse mais fome, ele comia primeiro, que se eu tivesse cansada, mas tivesse trabalho para fazer, o trabalho vinha primeiro, que se eu quisesse alguma coisa para mim, isso era egoísmo, e egoísmo era pecado. Sabe quantas vezes eu me perguntei o que eu queria? Nos primeiros 25 anos da minha vida, nenhuma. Aos 16 anos casei com o Aurélio. Não porque eu o amava, não porque eu o escolhi, porque era assim que as coisas funcionavam, porque meu pai arranjou o casamento, porque o Aurélio tinha terra e minha família precisava da aliança. O Aurélio não era mau, quero que você entenda isso. Não me batia. Não gritava comigo, não era um monstro, era simplesmente um homem do seu tempo. Um homem que achava que mulher era para servir e homem era para ser servido. E eu, que tinha passado a vida inteira servindo,
Nem percebi a diferença. Passei de servir meus pais e irmãos a servir meu marido, como se trocasse de uniforme, mas o trabalho fosse o mesmo. O Aurélio queria café às 5 da manhã. Eu fazia. O Aurélio queria a camisa passada de um jeito específico. Eu passava. O Aurélio queria silêncio quando chegava cansado. Eu ficava quieta. E quando vieram os filhos, 6 ao todo, eu simplesmente adicionei mais gente na lista de pessoas que eu servia. E eu? Eu não estava em lista nenhuma. Teve um momento, quando eu tinha uns 30 anos, que alguma coisa se mexeu dentro de mim. Minha vizinha Soledade tinha começado a vender bordados na feira. Ela fazia coisas lindas, flores coloridas que pareciam vivas, pássaros que quase cantavam, e ganhava o próprio dinheiro, dinheiro que era dela, que ela decidia como gastar. Um dia perguntei para ela como tinha começado, e ela me disse uma coisa que ficou gravada em mim. Esperança, um dia percebi que se eu não fizesse alguma coisa para mim, ia morrer sem ter vivido de verdade. E decidi que isso não ia acontecer. Aquela noite não dormi. Ia morrer sem ter vivido. As palavras rodopiavam na minha cabeça feito abelhas com raiva. O que eu tinha feito para mim? O que eu tinha querido? Que sonhos eu tinha que fossem meus e de mais ninguém? Não sabia, não tinha resposta, porque nunca tinha me feito essa pergunta. Comecei a bordar em segredo. A Soledade me ensinou os pontos básicos, me deu uns fios que tinham sobrado. E eu, de noite, quando todo mundo dormia, tirava meu pano e minhas agulhas e bordava. Era a única coisa que era minha, aquela hora da noite, aqueles fios entre os dedos, aquelas flores que nasciam das minhas mãos. Ninguém sabia, era meu segredo. E esse segredo me mantinha viva. Mas segredo acaba descoberto. Um dia o Aurélio me pegou bordando. Era umas 11 da noite. Ele tinha acordado e foi buscar água. Me olhou, olhou para o pano, olhou para os fios e disse: "Por que você está perdendo tempo com isso? Vai dormir que amanhã tem muito o que fazer." Não gritou, não ficou bravo, só disse isso, com aquela voz calma e segura que ele tinha. E eu guardei o bordado. E não tirei de novo por 5 anos. Você entende o que eu estou te dizendo? Ele não precisou proibir, não precisou me ameaçar. Só precisou me fazer sentir que o que eu queria não importava, que era perda de tempo, que tinham coisas mais importantes. E eu acreditei nele. Esse é o poder de sempre falar que sim. Você vira alguém que não consegue falar não, que não sabe que tem o direito de falar não, que acha que as próprias necessidades são menos importantes que as de todo mundo. E assim os anos foram passando. Meus filhos cresceram, foram casando, tiveram os próprios filhos. E eu continuei no mesmo lugar, servindo, dando, falando que sim. O Aurélio morreu quando eu tinha 60 anos. Um infarto, rápido, sem sofrimento. E eu fiquei sozinha naquela casa que sempre tinha sido a casa dele, nunca a minha. Sabe o que eu pensei quando o Aurélio morreu? Pensei, agora sim, agora vou viver para mim. Mas não sabia como. Tinha passado tanto tempo vivendo para os outros que não sabia o que queria, não sabia do que gostava, não sabia quem eu era quando não estava servindo alguém. Era igual a um animal de carga que tiraram a carga e ele não sabe o que fazer, que continua andando em círculo porque é a única coisa que conhece. E aí, em vez de viver para mim, comecei a viver para os meus filhos, para os meus netos, para quem precisasse de mim. Minha filha Carmela me pedia para cuidar dos filhos dela. Eu falava que sim, mesmo cansada, mesmo com as costas doendo, mesmo querendo fazer outra coisa. Meu filho Roberto me pedia dinheiro emprestado. Eu dava, mesmo sem ter sobrando, mesmo sabendo que não ia me devolver, mesmo sentindo um nó no estômago cada vez que fazia isso.
Minha nora Patrícia me pedia para cozinhar nas festas. Eu cozinhava. 3 dias de preparo, horas de pé, e depois nem obrigada. E eu continuava falando que sim, porque era o que eu fazia, porque não sabia fazer outra coisa, porque tinha medo de que se eu falasse não, eles parassem de me amar. É esse o medo, sabe? O medo fundo que fica embaixo de tudo. Se eu falar não, não vão me amar. Se eu falar não, vou ficar sozinha. Se eu falar não, sou uma pessoa ruim. Esses medos me controlaram durante 60 anos. 60 anos da minha vida governados pelo terror de não ser amada. E deixa eu te falar uma coisa que aprendi tarde demais. As pessoas que só te amam quando você fala que sim, não te amam. Amam o que você faz por elas. E as pessoas que te amam de verdade, que te amam você, vão continuar te amando mesmo quando você falar não, mesmo quando você colocar limites, mesmo quando você cuidar de si mesma. Na verdade, vão te amar mais, porque vão ver que você se respeita, e isso gera respeito. O colapso chegou quando eu tinha 73 anos. Era dezembro, o Natal estava chegando, e como todo ano, eu era a responsável por organizar a ceia da família. Isso significava cozinhar para 30 pessoas, limpar a casa de cima a baixo, comprar tudo, preparar tudo, servir todo mundo. E aquele ano em particular, eu estava destruída. Tinha passado o ano cuidando da minha neta Lupita, que estava com dificuldade na escola. Tinha passado o ano emprestando dinheiro para o Roberto, que ainda não tinha emprego. Tinha passado o ano ouvindo os problemas da Carmela com o marido. Não tinha descansado um único dia. Não tinha feito uma única coisa para mim. Não tinha tido um momento de paz. E quando chegou dezembro, meu corpo disse: chega. Desmaiei na feira. Estava comprando as pimentas para o molho. Tava calor. Tinha muita gente. E de repente tudo ficou preto. Acordei no hospital. Os médicos me disseram que minha pressão estava nas alturas, que eu estava desidratada, anêmica, que meu corpo estava no limite. Me disseram que eu precisava descansar, que precisava me cuidar, que se eu continuasse assim, não ia durar muito. E eu, deitada naquela cama de hospital, com aqueles lençóis que cheiravam a cloro, com aquelas luzes zumbindo em cima de mim, pensei uma coisa que nunca tinha pensado. E se eu morrer? O que eu fiz com a minha vida? O que foi meu? E a resposta me bateu feito um soco no estômago. Nada. Nada tinha sido meu. A minha vida inteira tinha sido para os outros. E agora estava prestes a acabar, e eu não tinha nada para mostrar. Foi esse o momento. Ali, naquela cama de hospital, aos 73 anos, decidi que ia aprender a falar não. Não sabia como, não sabia se conseguia, mas sabia que precisava tentar, porque a alternativa era morrer sem ter vivido. E isso eu não ia deixar acontecer. Quando saí do hospital, liguei para Carmela. Falei: minha filha, esse ano eu não vou fazer a ceia de Natal. Tô muito cansada. Vocês podem fazer na sua casa se quiserem. Teve um silêncio do outro lado da linha. Depois a Carmela disse: mas mãe, você sempre faz. A família espera que seja você. E eu disse: pois esse ano vão ter que esperar outra coisa. Ou fazem vocês mesmos. Eu não consigo. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei não para uma coisa importante. A primeira vez que coloquei as minhas necessidades antes das dos outros. E sabe o quê? O mundo não acabou. A Carmela ficou chateada. O Roberto disse que eu tinha mudado, e não era elogio. Minha nora Patrícia murmurou umas coisas que preferi não escutar. Mas a ceia aconteceu, na casa da Carmela. E eu fui como convidada. Sentei, comi, não lavei um prato sequer. E pela primeira vez em décadas, curtei um Natal de verdade. Aprender a falar não aos 73 anos
É igual aprender a andar de novo depois de um acidente. É torto, é difícil, você cai muito, mas cada vez que se levanta tá mais forte. Comecei pelas coisas pequenas. O vizinho que sempre me pedia para regar as plantas quando viajava. Falei que não dava mais, que procurasse outra pessoa. A amiga que sempre queria que eu ficasse com os netos dela para ela ir fazer compras. Falei que tinha coisa para fazer, que não estava disponível. O vendedor que batia na porta para me oferecer coisa que eu não precisava. Falei que não, sem explicação, sem pedir desculpa, só não. E cada vez que eu falava não, alguma coisa se mexia dentro de mim. Era como se eu tivesse carregado uma pedra no peito por décadas. E cada não a fazia um pouquinho menor, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil de carregar. Mas as coisas pequenas são fáceis. As difíceis são as grandes. As difíceis são falar não para as pessoas que você ama. Meu filho Roberto veio me pedir dinheiro de novo, uns meses depois do meu colapso. Disse que precisava para pagar uma dívida, que era urgente, que me pagava assim que pudesse. E eu sabia, lá no fundo do meu coração, que não ia me pagar. Nunca pagava. Em 20 anos, nunca tinha me devolvido um centavo. Respirei fundo. Senti o medo. Senti a culpa. Senti aquela voz que dizia: você é a mãe dele. Você tem que ajudar. E falei que não. Falei: Roberto, não consigo mais te emprestar dinheiro. Não tenho nada para dar. Você precisa achar outra solução. A cara dele mudou. Vi a raiva. Vi a incredulidade. Vi uma coisa que parecia traição. Me disse: que tipo de mãe nega ajuda para o próprio filho? E isso doeu. Deus sabe que doeu. Doeu tanto que eu quase falei que sim. Quase peguei o dinheiro e dei só para ele parar de me olhar daquele jeito. Mas não fiz. Falei: uma mãe que também precisa cuidar de si mesma, meu filho. Uma mãe que não aguenta mais. Ele foi embora bravo. Ficou 3 meses sem falar comigo. 3 meses de silêncio. Sem notícia do meu filho. Me perguntando se tinha feito certo. Mas depois voltou. Sem o problema do dinheiro. Tinha achado emprego. Tinha resolvido a situação de outro jeito. E mesmo que nunca tenha admitido, acho que me respeitou mais depois disso. Deixa eu te falar uma coisa sobre o não que ninguém te conta. O não tem consequências. Sempre. Não tem jeito de fugir disso. Quando você fala não, tem gente que fica brava. Tem gente que se afasta. Tem gente que fala coisas que machucam. E você precisa estar disposta a aceitar essas consequências. Porque se não aceitar, vai voltar a falar que sim. Vai voltar a se trair. Mas aqui tá o que eu também aprendi. As consequências do não são passageiras. Doem um tempo e depois passam. As consequências do sim, quando você quer falar, não são permanentes. Vão se acumulando, te esvaziam, te adoecem. Prefiro a dor passageira do não ao esvaziamento permanente do sim. E agora deixa eu te contar o que acontece quando você começa a falar não. Você começa a descobrir quem você é. Quando você não está o tempo todo servindo os outros, quando não está o tempo todo falando sim para o que todo mundo quer, sobra espaço. Espaço para você se perguntar o que você quer. Eu tinha 73 anos e não sabia do que gostava de fazer. Não sabia o que me deixava feliz. Não sabia quem eu era fora do meu papel de mãe, de avó, de faz tudo para todo mundo. Comecei a explorar, igual uma criança, experimentando as coisas. Gosto de ler? Nunca tinha tido tempo para ler. Arrumei os livros. Li o primeiro completo na minha vida aos 74 anos. E sim, eu gostava de ler. Adorava. Gosto de caminhar? Comecei a caminhar de manhã, no parque, pela feira. Sem pressa, sem destino, só caminhar. E sim, eu gostava. Gosto de bordar? Peguei os fios que tinha guardado 40 anos antes
Estavam amarelados, mas serviam. E comecei a bordar de novo. Era tão lindo quanto eu lembrava. Aos 75 anos estava vendendo meus bordados na feira, igual a minha amiga Soledade, tantos anos depois, ganhando o meu próprio dinheiro, fazendo algo que era meu. Mas não vou te mentir, nem tudo foi fácil. Teve momentos de muito isolamento. Quando você fala não, quando para de ser a que está sempre disponível, tem gente que some. Gente que você achava que te amava, mas que só queria o que você fazia por ela. Dói perceber isso. Dói ver que certas relações só existiam porque você dava e elas pegavam. Que quando você para de dar, não sobra mais nada. Mas também descobri uma coisa linda. As pessoas que ficaram, as que continuaram presentes mesmo quando eu falava não, essas eram as que de verdade me amavam. Essas eram as relações verdadeiras. E essas relações, ao colocar limites nelas, melhoraram. Ficaram mais honestas, mais equilibradas, mais saudáveis. Minha filha Carmela, depois de alguns meses de adaptação, começou a me tratar diferente. Já não achava que eu ia fazer tudo por garantido. Me perguntava antes de pedir alguma coisa. Respeitava quando eu falava não. E nossa relação, que sempre tinha sido de mãe que dá e filha que recebe, virou uma relação de duas pessoas que se amam e se respeitam. Isso valeu mais do que todos os pratos que lavei na vida. Agora tenho 89 anos. Vivi 16 anos falando não quando quero falar não. E esses 16 anos foram os melhores da minha vida. Não porque foram fáceis, não porque tudo foi alegria. Teve perda, teve doença, teve dias difíceis, mas foram meus. Cada dia foi meu, cada decisão foi minha, cada momento foi vivido por dentro, não por fora. E isso muda tudo. Deixa eu te contar o que eu quero que você saiba. O que eu teria adorado que alguém tivesse me dito há 60 anos. Primeira coisa, você tem o direito de existir. Você não precisa ganhar seu lugar no mundo servindo os outros. Não precisa provar que merece amor fazendo coisas pelas pessoas. Não precisa comprar carinho com sacrifício. Você existe, e isso é suficiente. Seu tempo, sua energia, seus recursos são seus primeiro. E o que você decidir dar, você dá porque quer, não porque precisa. Se alguém disser que você é egoísta por se cuidar, essa pessoa está errada. O verdadeiro egoísmo é esperar que alguém se esvazie para encher os outros. Segunda coisa, não é uma frase completa. Você não precisa explicar, não precisa justificar, não precisa dar motivo. Não, ponto. Não consigo, ponto. Não quero, ponto. As explicações abrem a porta para a negociação. Se você diz, não consigo porque tenho que fazer tal coisa, a outra pessoa pode dizer, então faz depois, ou eu te ajudo com isso e assim você consegue. Mas se você simplesmente diz não, não tem nada para negociar. Sei que parece incômodo, sei que parece grosseria, mas não é, é honestidade. E honestidade nunca é grosseria. Terceira coisa, as pessoas se ajustam. Quando você começa a falar não, as pessoas ficam bravas, ficam confusas, resistem, mas depois se ajustam. Os seres humanos são adaptáveis. Se alguém sempre fala que sim, a gente acostuma. Se começa a falar não, a gente se ajusta. Você não precisa convencer ninguém de que o seu não é válido. Não precisa esperar a aprovação de ninguém. Só precisa manter o não e deixar que elas se ajustem. Quem te ama, se ajusta. Quem não te ama, vai embora. E quem vai embora, nunca te amou de verdade. Quarta coisa, o cansaço extremo é um sinal. Se você está cansada o tempo todo, se sente que não tem energia para nada, se chega no fim do dia vazia e começa o dia seguinte igualmente vazia,
Isso não é normal. Isso é seu corpo te dizendo que tem algo errado. Provavelmente você está dando mais do que tem. Provavelmente está falando que sim quando deveria falar não. Provavelmente está carregando peso que não é seu. Escuta seu corpo. Ele é mais sábio do que sua cabeça. Quinta coisa, você não vai dar conta de tudo. E não precisa dar. Essa ideia de que as mulheres precisam ser tudo para todo mundo, que precisam trabalhar e cuidar e cozinhar e limpar e atender e ainda parecer bem e estar felizes, é mentira. Ninguém dá conta de tudo. Os homens não davam conta de tudo. Por isso, historicamente, jogaram metade da vida para cima das mulheres. E a gente também não dá conta de tudo. Escolhe. Decide o que é importante para você e faz isso bem feito. O resto, deixa ir. Ou passa para frente, ou deixa sem fazer. O mundo não acaba porque você não faz tudo. Só acaba a sua saúde e a sua paz. Sexta coisa, tudo bem decepcionar as pessoas. Lê isso de novo. Tudo bem decepcionar as pessoas. Você não pode viver tentando não decepcionar ninguém, porque se você fizer isso, vai decepcionar a pessoa mais importante, você mesma. Às vezes, fazer o certo para você vai decepcionar alguém, vai deixar alguém bravo, vai magoar alguém, e isso faz parte da vida. Você não é responsável pelas emoções dos outros. Cada adulto é responsável por lidar com as próprias decepções. Sétima coisa, nunca é tarde. Eu tinha 73 anos quando comecei. 73. Você, que provavelmente tem muito menos, tem muito mais tempo do que eu tive. Não importa quantos anos faz que você fala que sim. Não importa o quanto você se esvaziou. Não importa o quão perdida você se sente. Você pode começar hoje, agora mesmo, com o próximo não que você falar. Cada momento é uma chance de escolher diferente. Vou te dar dicas práticas, porque eu sei que é fácil falar aprende a dizer não, e muito difícil fazer isso na vida real. Isso é o que funcionou para mim. Primeiro, começa pelos desconhecidos. É mais fácil falar não para alguém que você não conhece do que para alguém que você ama. O vendedor que te oferece coisa que você não quer, não. A pessoa que te para na rua pedindo seu tempo, não. Quem quer que você assine alguma coisa, não. Pratica. Cada não para um desconhecido te fortalece para o não para quem você conhece. Segundo, não responde na hora. Quando alguém te pede alguma coisa, seu primeiro instinto vai ser falar que sim. É o hábito, é o automático. Quebra esse automático. Fala, deixa eu pensar, ou te respondo amanhã, ou simplesmente preciso de um tempo. Esse espaço entre o pedido e a resposta é onde você recupera o seu poder. É ali que você pode se perguntar, eu realmente quero fazer isso? Tenho energia? É importante para mim? E se a resposta for não, então você fala não. Mas depois de ter pensado, não no impulso do momento. Terceiro, repara onde está o sim automático. Observa sua vida. Em que situações você fala que sim sem pensar? Com quais pessoas? Sobre quais assuntos? Esses são os lugares onde você precisa trabalhar mais. Talvez você fale que sim automaticamente para sua mãe, ou para o seu chefe, ou para os seus filhos, ou quando alguém te faz se sentir culpada. Identifica os padrões, porque quando você os vê, consegue mudar. Quarto, prepara para a culpa. A culpa vai vir. Cada vez que você falar não, principalmente no começo, vai sentir culpa. É normal. É resultado de anos de condicionamento. Seu cérebro aprendeu que falar não é ruim, e quando você faz isso, dispara o alarme. Mas a culpa não significa que você está fazendo algo errado. Só significa que você está fazendo algo diferente. Sente a culpa, reconhece ela e faz mesmo assim. Com o tempo, a culpa vai diminuindo e um dia some. Quinto, tem frases prontas.
Quando você está sob pressão, é difícil achar as palavras. Tem frases prontas que você pode usar. Não consigo me comprometer com isso. Isso não funciona para mim. Vou ter que recusar. Obrigada por pensar em mim, mas não. Minha resposta é não, e prefiro não explicar. Pratica, em voz alta, na frente do espelho se precisar, para que quando você precisar delas, saiam sozinhas. Sexto, cerca de gente que respeita seus limites. Tem pessoas que vão respeitar o seu não, e tem pessoas que vão brigar com ele, que vão te pressionar, que vão te manipular, que vão te fazer sentir culpada. Se afasta das segundas. Não precisa brigar com elas, não precisa convencer, só precisa se afastar. Procura pessoas que quando você fala não, falam tudo bem e seguem em frente. Essas são as pessoas que merecem o seu tempo. Deixa eu te contar o que eu ganhei quando aprendi a falar não. Ganhei tempo. Tempo que antes eu gastava fazendo coisas para os outros, agora uso para mim. Para ler, para bordar, para caminhar, para simplesmente estar. Nunca tinha tido tempo. Estava sempre ocupada. Sempre tinha algo para fazer para alguém. Agora tenho horas inteiras que são minhas. E nessas horas eu sou feliz. Ganhei energia. Antes estava cansado o tempo todo. Um cansaço que não passava dormindo. Um cansaço da alma. Agora tenho energia. Com 89 anos, tenho mais energia do que tinha com 60. Porque não estou mais doando ela para todo mundo. Ganhei paz. Antes, minha cabeça estava cheia das necessidades dos outros. Do que eu tinha que fazer por fulano. Do que cicrano tinha me pedido. Agora minha cabeça está mais quieta. Tem espaço para os meus próprios pensamentos, para as minhas próprias preocupações, para os meus próprios sonhos. Ganhei respeito. Dos outros, sim, mas mais importante, de mim mesma. Antes não me respeitava. Não sabia que precisava me respeitar. Achava que meu valor estava no que eu fazia pelos outros. Agora sei que meu valor está em quem eu sou, em existir, em ser. E me respeito, me trato bem, me cuido. Ganhei relações verdadeiras. As relações que ficaram depois que comecei a falar não são as reais, as que valem, as que são baseadas em amor de verdade, não no que eu posso dar. Essas relações são mais profundas, mais honestas, mais satisfatórias do que tudo que eu tinha antes. E ganhei uma coisa que não tem preço. Me ganhei de volta. Depois de 73 anos perdida, sem saber quem eu era, vivendo para os outros, finalmente me encontrei. Sei do que gosto, sei o que quero, sei quem sou. E isso vale mais do que tudo o mais junto. Sei que tem mulheres ouvindo isso que acham que já é tarde para elas, que passaram tantos anos falando que sim, que já não conseguem mudar, que a família depende delas, que tudo ia desmoronar se parassem de fazer o que fazem. Falo isso para elas com todo o meu coração. Estão erradas. Nunca é tarde. Nunca. E nada desmorona. As coisas se rearranjam. As pessoas se ajustam. O mundo continua girando. O único que desmorona é a ilusão de que você é indispensável. E essa ilusão precisa desmoronar, porque é um peso que não é seu. E para as jovens, para as que ainda estão a tempo de não cometer meus erros, falo isso. Aprendam a falar não agora. Não esperem ter 73 anos. Não esperem desmaiar na feira. Não esperem perceber que a vida foi embora servindo os outros. Comecem hoje. Cada não que vocês falam agora é uma semente que estão plantando para o futuro de vocês. Uma semente de liberdade, de autonomia, de ser donas da própria vida. Tem mais uma coisa que quero dizer, uma coisa importante. Falar não significa parar de amar. Eu amo meus filhos, os amo com tudo que tenho, e agora os amo melhor, porque os amo a partir de um lugar de escolha, não de obrigação. Quando dou algo para eles agora, é porque quero,
Não porque sinto que devo, não porque tenho medo de que parem de me amar se eu não fizer. E esse amor escolhido, esse amor livre, é um amor mais verdadeiro. O serviço que nasce do dever é uma transação. Tô te dando isso porque é o que se espera de mim. O serviço que nasce da escolha é um presente. Tô te dando isso porque quero, porque me sai do coração, porque me alegra. Aprende a falar não, para que os seus sims sejam verdadeiros. Deixa eu te contar como é a minha vida agora. Acordo quando quero, às vezes cedo, quando os passarinhos começam a cantar, às vezes tarde, quando meu corpo precisa de mais descanso. Ninguém me espera, ninguém precisa de mim num horário específico. Sou livre para acordar em paz. Faço meu café, faço do jeito que gosto, forte, com canela. Bebo devagar, sentada no meu quintal, olhando para as plantas que cuido porque quero cuidar, não porque alguém me pediu. Depois faço o que me dá vontade. Às vezes leio. Tenho uma pilha de livros ao lado da cama que nunca acaba, porque sempre acho um novo que me interessa. Às vezes bordo. Minhas mãos já não são tão firmes quanto antes, mas as flores continuam saindo bonitas. Cada bordado é uma meditação. Pontada por pontada, minha mente vai sossegando. Às vezes caminho, vou à feira cumprimentar as pessoas, ver o que tem de novo, sentir o sol no rosto. Às vezes simplesmente fico, sentada, pensando, lembrando, existindo. Meus netos vêm me visitar, os que ficaram por perto, porque alguns já foram para longe. E quando vêm, a gente fica junto de verdade, sem pressa, sem lista de coisas que preciso fazer por eles. Só a gente junto. Conto histórias da minha vida. Conto do avô Aurélio, que apesar de tudo era um homem bom do jeito dele. Conto da minha mãe, da minha infância no Eliano, de como era o mundo antes. E eles escutam, porque sabem que quando a vovó fala, vale a pena escutar. Às vezes vem alguém me pedir alguma coisa, e às vezes falo que sim, quando quero, quando tenho vontade, quando consigo sem me esvaziar. E quando não quero, quando não tenho vontade, quando não consigo, falo que não, e não sinto mais culpa. Bem, um pouquinho às vezes. O hábito velho nunca some de vez, mas já não me controla, já não me define. Minha saúde é boa para minha idade. Não perfeita, claro. Tenho minhas dores, meus achaques, as coisas que vêm com a idade. Mas estou viva, estou presente, estou aqui. E isso é mais do que eu tinha quando desmaiei na feira há 16 anos. Mais do que eu teria tido se tivesse continuado me esvaziando até não sobrar nada. Olha, não sei quanto tempo me resta. Com 89 anos, cada dia é um presente. Cada manhã que abro os olhos é um milagre que não dou por garantido. Mas enquanto eu estiver aqui, quero dizer o que preciso dizer. Quero que alguém ouça o que aprendi. Quero que a minha vida sirva para algo mais do que a história triste de uma mulher que se perdeu. E o que eu quero te deixar é isso. A sua vida é sua, não dos seus pais, não do seu parceiro, não dos seus filhos, não do seu chefe, não de ninguém. Sua. E a única forma de vivê-la de verdade é aprender a falar não para tudo que não é seu, para tudo que não te pertence, para tudo que te esvazia em vez de te encher. Você vai errar, vai falar não quando devia ter falado sim, vai magoar alguém sem querer, vai sentir culpa, medo, dúvida. Isso faz parte do caminho. O importante não é fazer perfeito, o importante é fazer. E no fim, quando você estiver onde eu estou, quando olhar para trás para toda a sua vida, você vai saber se viveu ou se deixou os outros viverem por você.
Vai saber se foi você mesma ou se foi o que os outros queriam que você fosse. Vai saber se falou não quando precisava falar não. Eu cheguei tarde, mas cheguei. Você pode chegar cedo. Começa hoje. Vou me despedir porque já falei demais. Porque minha garganta precisa de um chá com mel. Porque tem um bordado me esperando e uma tarde que quero aproveitar. Mas antes de ir, te peço uma coisa. A próxima vez que alguém te pedir alguma coisa e seu corpo disser não, escuta ele e fala não, mesmo com medo, mesmo com culpa, mesmo que a outra pessoa fique brava. Fala não e depois me conta como foi, porque eu quero saber. Porque cada mulher que aprende a falar não é uma vitória, e vitória se comemora. Me chamo Esperanza Morales, tenho 89 anos, e o único desejo que tenho para você é que não demore tanto quanto eu demorei para aprender a lição mais importante da vida. Que você tenha o direito de existir, que você tenha o direito de falar não, e que a sua vida tão preciosa, é sua e de mais ninguém. E mais uma coisa, se alguém disser que você é egoísta por se cuidar, manda essa pessoa falar comigo. Vou explicar umas coisas para ela.